Deus diz em Salmos 9:11: cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Vamos louvar a Deus então? Convido a igreja a se colocar em pé. Juntos nós louvaremos ao nosso Deus. Louvai desde os céus, astros e estrelas, aquele que tudo formou. Louvai homens e crianças, jovens e velhos, a Deus por céu amor.
exaltar, Senhor, pois Tu és aquele que nos amou, aquele que nos ajuda todos os dias, aquele que transforma a nossa mente, aquele, ó Deus, que nos dá fé todos os dias, que fortalece a nossa fé todos os dias, ó Pai. E nós te agradecemos por estar na Tua casa, onde flui o amor, onde podemos ministrar o Seu louvor aqui, Senhor. Nós te agradecemos porque para adorar o Senhor foi que nós nascemos, Pai. Estamos aqui para render toda a glória, toda a honra, Senhor, toda a majestade a Ti. Para Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que nós também sejamos reflexo de Cristo nas nossas vidas, a cada dia e a cada momento. Teremos agora uma participação especial. Salmos 22, 25 diz assim: o meu louvor virá de Ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Estar mais perto,
A palavra de Deus em Efésios 2, dos versículos 8 a 10, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Teremos agora a mensagem com o pastor Renato Pessoa, servo do Senhor, ministro do Senhor. Eu peço ao irmão Johnny, como nós oramos pelo louvor, para que ele ore pela mensagem, para que ela impacte os nossos corações verdadeiramente. Aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no coração do pastor, para que realmente venha a fazer com que nós sejamos reflexo de Cristo em cada dia das nossas vidas, até que Ele venha. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, mais uma vez em Tua presença, ó Pai, nós queremos Te agradecer porque o Senhor está aqui em nosso meio. Seja bem-vindo, Senhor, neste lugar. Seja bem-vindo em nossos corações, ó Pai. Que o Senhor faça morada e que o Teu Santo Espírito comece a falar conosco, Pai. Fala, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Eu Te peço que o Senhor fale através do pastor Renato, trazendo a mensagem do Senhor esta noite, ó Deus. Que nenhum coração possa estar endurecido, mas todos possam estar quebrantados diante de Ti, Senhor. Que tudo que ouvirmos, Pai, tudo que captarmos nessa noite, o Senhor possa dar frutos, ó Pai. Que as sementes jogadas aqui, Senhor, nessa terra, Pai, possa dar frutos e mais frutos por todos os lugares que estivermos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Prazer estar com os irmãos. Prazer estarmos, de alguma forma, sendo úteis ao corpo de Cristo. O tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, noite clara, já passamos aí, estamos chegando às 18 horas, mas ainda está clarinho, se encontra na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então eu peço que, por gentileza, você abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ver os três primeiros versículos. Primeira Coríntios, capítulo 1, dos versos 1 a 3. E o tema de hoje é chamados para ser igreja. Assim o apóstolo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve essa carta a uma igreja que foi ele mesmo que plantou, ele mesmo que, digamos assim, fundou a igreja de Corinto. Isso aconteceu ali no final da sua segunda viagem missionária, mais ou menos 52 depois de Cristo, e ele passou em torno de 1 ano e meio pregando esses irmãos. Ele passou 1 ano e meio naquela cidade. Isso aí segundo o relato de Atos, capítulo 18, verso 11. Nesse tempo muita coisa aconteceu, muitas pessoas responderam afirmativamente à proclamação do Evangelho. E depois desse 1 ano e meio, Paulo vai para a cidade de Éfeso, na Ásia Menor.
dessa cidade de Éfeso é que ele escreve essa carta aos Coríntios, a primeira carta que nós temos no Novo Testamento aos Coríntios, ali pelo ano de 50, 52. Como uma curiosidade, nós temos 1º e 2º Coríntios, mas na verdade existe uma carta perdida. Paulo ele escreve essa primeira carta aqui, que está registrada no Novo Testamento, em resposta a uma outra carta. Isso aí você tem 1 Coríntios 5,9 dá isso a entender, 1 Coríntios 7,1, ou seja, Paulo ele está escrevendo 1 Coríntios em resposta de uma outra carta que ele já havia escrito. E essa carta que nós estamos lemos aí os 3 primeiros versículos, é uma resposta que o apóstolo Paulo faz a uma consulta que a igreja de Coríntios faz a ele em Éfeso. Irmãos da casa de Cloe vão até Éfeso, saem de Corinto e vão até Éfeso e fazem essa consulta. Ou seja, Paulo está respondendo nessa primeira carta perguntas feitas dessa carta desaparecida e dos questionamentos pessoais que irmãos da casa de Cloe fazem para Paulo. Algumas coisas a respeito da situação ruim em que a igreja de Corinto vivia. A respeito de irmãos como Estéfanas, como Fortunato, como Acaico. Sobre a situação moral da igreja, sobre a situação espiritual da igreja. Então Paulo usa essa carta para responder esses questionamentos. Nesse primeiro capítulo, a gente só leu 3 versículos, meus irmãos, mas o apóstolo Paulo é como se ele nos apresentasse 2 retratos, tá bom? É como se ele apresentasse 2 retratos. Do versículo 1 ao 9 é como se Paulo apresentasse: olha, Deus vê a igreja de Corinto desse jeito. E a partir do verso 10 a 31, ainda no capítulo 1, é como se Paulo apresentasse: olha, nós vemos a igreja de Corinto desse jeito. É como se Paulo apresentasse um olhar de Deus e o olhar do homem sobre a igreja de Corinto. O pastor Tiago Guerra, ele nos afirma que o apóstolo Paulo, nessa introdução, o que ele faz é de se admirar, porque ele demonstra, só nesses 3 primeiros versículos que a gente vai trabalhar o capítulo todo, pelo menos 5 verdades a respeito da igreja de Corinto, verdades que se aplicam a ela, mas que também se aplicam a qualquer igreja, em qualquer contexto, em qualquer época. E inclusive a Igreja Batista em Brás Cubas aqui nessa noite. Inclusive a minha vida e a sua vida. Então o nosso desafio é esse. É compartilharmos essas verdades e aplicarmos elas nas nossas vidas hoje. Então eu convido você para que comigo acompanhe o texto e que deixe o Senhor falar no teu coração nessa noite, tá bom? A primeira verdade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que está no verso 1, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Essa é uma introdução da carta. Toda a carta que era escrita no tempo do Novo Testamento tinha mais ou menos esse jeitão de começar, só que Paulo, ele coloca alguns elementos nessa introdução que suscitam o desejo do apóstolo do quê? De ressaltar a sua autoridade. Corinto era uma cidade, a comunidade, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha inúmeros problemas, muito problema. Só que talvez o principal problema ali da igreja era o questionamento que aqueles irmãos faziam à autoridade do apóstolo. Por isso que, digamos assim, meio que de propósito, nessa introdução ele começa: Paulo, chamado apóstolo por quem? Ou chamado apóstolo de Cristo. Pela vontade de quem? De Deus. Essas palavras demonstram que Paulo ele chama para si atenção, não porque ele quer aparecer, não porque ele se acha bonzão, não porque ele se acha melhor do que os outros irmãos de Corinto, não. É porque ele, como plantador da igreja, ele como aquele que levou o evangelho até aquela comunidade, ele fala para os irmãos: olha, meus irmãos, eu não sou apóstolo porque alguém me nomeou, eu não sou apóstolo porque
alguma pessoa me comissionou a isso. Não. Alguma pessoa normal, digamos assim. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo. E pela vontade não dos homens, mas de Deus. O que está inferido aqui? Muitas pessoas, conforme a igreja foi crescendo, elas viajavam pelo império e chegavam nas cidades. Olha, eu vim de Jerusalém. Olha, Pedro pôs as mãos sobre mim e me comissionou para ser um discípulo, um apóstolo. Começava isso, então, e muitas dessas pessoas vinham mal intencionadas, falando o quê? Muitas bobagens e erros, aquilo que comumente a gente conhece como heresia. Então, além da questão da autoridade, Paulo ele chama para si essa questão de ser apóstolo de Jesus pela vontade de Deus, para dizer aos coríntios: olha, vocês precisam me ouvir. Eu sou o apóstolo verdadeiro. Eu sou o apóstolo, digamos que espiritual. Paulo sustenta, ele salienta a origem divina do seu apostolado. E é esse pensamento que em Romanos 1:1 ele também aplica, em Gálatas 1:1 é a mesma coisa. O que é o apóstolo? O apóstolo, uma definição bem simples dos irmãos, tá bom? É alguém enviado, comissionado, no caso aqui dos evangelhos, por Cristo como seu mensageiro autorizado. Ou seja, o apóstolo, ele falava, ele transmitia as palavras do seu mestre. Ele nem acrescentava, nem ficava inventando nada e nem podia retirar. E ter ali o apóstolo era a mesma coisa que ter como representante do seu mestre. Agora sim, só para a gente ter essa questão do apostolado, né? De um tempo para cá, principalmente no Brasil, a gente tem visto muita coisa, muitas pessoas com alguns títulos meio diferentes aí. Quais eram os pré-requisitos para ser um apóstolo no Novo Testamento? O que precisava para ser um apóstolo no Novo Testamento? O que Paulo tinha que o credenciava como apóstolo? Primeiro, ser pessoalmente chamado para o ofício por Cristo. Você sabe como Paulo se converteu. Não preciso fazer menção aqui a forma dramática da conversão de Paulo. Ele foi comissionado não pela igreja de Jerusalém, não foi comissionado pela igreja de Corinto, por Antioquia, não. Quem, digamos que derrubou ele diretamente do cavalo foi o próprio Cristo. Uma segunda questão: para ser apóstolo você precisava ser uma testemunha ocular de Jesus, ter visto Jesus, especialmente da sua ressurreição. Paulo não andou com Jesus enquanto ele esteve aqui, mas ali no caminho ele encontra com Jesus ressurreto. Isso credencia para ser um apóstolo. E por último, ser enviado por ele. Por ele quem? Por Cristo, para pregar com autoridade. Mateus se enquadra nisso? Se enquadra. João se enquadra nesses quesitos? Se enquadra. Outros apóstolos do tempo do Novo Testamento ali, os 12 se enquadram? Se enquadram. Paulo, como um que nascido fora de tempo, um abortado fora de tempo, se enquadra? Se enquadra. Mais alguém depois de Paulo se enquadra? Não. Então cuidado com muita gente que você anda ouvindo por aí, tá bom? Para a gente terminar essa partezinha, Sóstenes. Está o nome de Sóstenes aí. Paulo, ele associa Sóstenes consigo. Quem é esse Sóstenes? Possivelmente ele é o homem que aparece ali em Atos 18 e 17. Ou seja, o apóstolo é levado a julgamento e Sóstenes, como uma das pessoas do Sinédrio, um sacerdote, ele é meio que um advogado de acusação. Só que o plano do pessoal do Sinédrio dá errado. Ou seja, o Gaio fala assim: olha, é o seguinte, isso aí não me interessa, isso é um assunto de vocês. Pode sair todo mundo embora e eu não quero tomar conta disso. Por quê? Na cabeça do judeu, ele queria que os romanos matassem os apóstolos. Só que deu errado. O que os judeus fazem? Pegam esse Sóstenes e batem nele, espancam ele, porque ele não fez direito o papel dele. E agora, escrevendo aos Coríntios, Paulo fala: olha, eu sou o apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Eu estou com o irmão Sóstenes. Você se lembra aquele irmão? Aquele sacerdote fariseu que estava lá, que quis acusar a gente, que apanhou porque ele não logrou êxito em nos condenar? Agora ele é irmão também. Agora ele é servo de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, eu sou chamado, eu sou apóstolo de Jesus,
sou chamado por Deus e tenho fruto. Olhe só as três do meu lado. E tenho fruto. Olhe vocês, coríntios aí. A igreja de Corinto. São meus frutos. Paulo, portanto, ele introduz essa carta confirmando a sua autoridade. Paulo, ele introduz a sua carta afirmando o seu apostolado de duas formas. Ou seja, ele é um apóstolo de verdade, um apóstolo comissionado por Deus, e ele tem os frutos. Nesse sentido, meus irmãos, Paulo está falando para a igreja: vocês são chamados, igreja de Corinto, para cumprir a palavra apostólica. E ele fala para você hoje: você também é chamado para ser igreja, para cumprir a palavra apostólica. Que palavra é essa? O Evangelho de Cristo. Em um segundo momento, no versículo 2, Paulo continua: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Ou seja, Paulo ele começa agora a lembrar aos coríntios. E os coríntios eles são gregos, eles têm muita influência grega. Então eles viviam naquela onda de filosofia, viviam naquela onda de cultura, viviam naquela coisa de um poder superior, coisas que diferenciavam totalmente a parte do Evangelho. E Paulo ele chama esses irmãos da comunidade de Corinto para mostrar para eles quem eles eram de verdade, o que eles são de verdade. O que ele está dizendo aqui? Olha, vocês não fazem parte da igreja, vocês não são salvos pelo que vocês são em si próprios, pelos seus méritos, mas porque alguém os chamou. Porque alguém os chamou. E quem foi esse alguém? Jesus Cristo. Eles foram chamados por Deus mediante o que? A proclamação do Evangelho. Em Atos 18, registra na primeira viagem missionária de Paulo, quando ele estava assim, digamos que pensando, eu vou para Corinto. Mas ele estava meio preocupado, digamos. Por quê? Corinto não era uma cidade fácil. Era próspera, rica, culta, porém imoral, porém extremamente idólatra, porém com homens extremamente perversos. Ou seja, talvez muitos missionários hoje em dia olhassem para Corinto e falassem: ali é um campo difícil, eu não vou para lá. E Atos 18, 9 e 10 fala o seguinte: Lucas registra: certa noite Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado. Verso 10: porque eu sou com você, e ninguém ousará me fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Esse muito povo que Deus falou a Paulo que teria, era essa igreja de Corinto, que respondeu ao chamado do Evangelho. Humanamente, meus irmãos, seria impensável plantar uma igreja ali. Mas Paulo, pelo poder do Espírito Santo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Deus, ele entra naquela cidade, fica 1 ano e meio pregando o Evangelho, e vidas se rendem a Jesus. E agora Paulo fala: olha, isso não é de vocês. Vocês são chamados a quê? Aqui, a ser igreja. A ser igreja de quem? De Deus. A igreja de Deus. A igreja não é de Paulo, a igreja não é de Apolo, a igreja não é de Cefas, a igreja não é minha, a igreja de Deus. Um milagre aconteceu ali naquela igreja de Corinto. Pessoas depravadas, pessoas perversas, pessoas más, corrompidas, prostradas a todo tipo de depravação, de devassidão, imoralidade, idolatria, servem ao Senhor verdadeiro. Alguma coisa acontece no meio daquele povo. Um milagre aconteceu. E um milagre foi a resposta a esse chamado do Senhor. Vocês foram chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. A razão que Paulo faz ele acentua essa questão do chamado, é para quebrar o orgulho daquela igreja. Irmãos, pessoas extremamente cultas em cultura grega, filosofia, porém, Paulo, digamos que põe eles no devido lugar deles. E para nós, isso é importante. O Senhor nos alcança, o Senhor nos chama, o Senhor, tudo de bom que é em nós vem do Senhor, para que nenhum homem se orgulhe
quer seja corinto, quer seja brasileiro, quer seja americano, no passado, no presente e no futuro. Nós somos chamados, nós somos igreja porque alguém criou a igreja. Alguém chama pessoas pela proclamação do Evangelho para ser igreja. Esse alguém é Deus, por meio de Cristo Jesus. Mais um ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é no seguinte ponto. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Essa questão de aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Todo crente é santo. Não se espante com isso. Todo crente é santo. É santificado em Cristo. Toda pessoa que crê genuinamente em Cristo Jesus é santa. E aqui é um ato. É um ato feito por quem? Por Cristo. Isso chama-se, na teologia, santificação posicional. Em Cristo nós somos santos. Em Cristo, você está em Cristo, você é separado para Deus. Todo que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma vai sair fora. Em Cristo somos santos de maneira posicional. Aí você pode olhar para a minha cara e falar, poxa, mas o Johnny cantou uma música que relata uma coisa de esforço, uma hora eu estou caindo, outra. Isso é um outro aspecto da santificação. Nesse sentido, em Cristo somos santos, isso já é um ato consumado. Mas essa santificação se efetiva na nossa vida como? Através de um processo. Ou seja, parece até contraditório. Se já é santo, então por que eu sou chamado? O texto nos fala isso, né? Somos aos santificados em Cristo chamados. Eu não sou santificado, por que sou chamado? Ou seja, meus irmãos, em Cristo Jesus, posicionalmente nós somos santos, mas a nossa vida nesse mundo é uma vida de luta, é uma vida de batalha, é uma vida em que essa santidade de Cristo tem que ser efetivamente colocada na nossa vida dia após dia. Nesse sentido, está parecendo meio complicado, mas o que eu estou tentando te dizer? Você é convidado, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Você é convidado a perseverar. Você é convidado, o pecado lhe atormenta, ok. Você, mediante esse pecado, você é convidado a não abandonar a Deus, mas se agarrar mais a Deus ainda. A vida de santidade nessa questão de processo dura a nossa vida toda. Uma hora estamos bem, outra hora não estamos tão bem. Uma hora nós estamos nos sentindo as melhores pessoas do mundo, outra hora nós nos sentimos os mais miseráveis do mundo. Esse é o processo. Santidade posicional, santificados em Cristo Jesus. Isso aconteceu uma única vez. Santidade como processo, chamados para ser santo. É a nossa vida, todo dia, de glória em glória, luta em luta, provação em provação, até a nossa glorificação. Quando estivermos com o Senhor, livres desse mundo, livres do pecado, livres das astutas ciladas de Satanás, nos braços de Deus Pai. Nós somos chamados, meus irmãos, para a santidade, para um viver diferente. É fácil? Não. Mas não é impossível. Nós somos chamados para dia após dia estarmos um pouquinho melhores do que éramos ontem. Nós somos chamados, como o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 14, nos fala, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós estamos em Cristo Jesus, já somos santificados, já somos uma nova criatura, já temos novos princípios em nós. O que falta? Portanto, devemos viver de maneira santa. Quer você estar vivendo em Corinto, quer você estar vivendo em Mogi das Cruzes, em qualquer lugar que você esteja. Seja santo, porque o Senhor que te salvou, o Senhor que te remiu, é santo. E aí ele continua. Com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Eu vou citar aqui alguns probleminhas que a igreja de Corinto tinha. Tinha muito partidarismo, partidos, facções. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. 1 Coríntios 1:12.
Alguns irmãos estavam levando outros irmãos para resolverem suas pendências pessoais em tribunais. 1 Coríntios 6. Alguns irmãos fortes estavam destruindo os irmãos fracos. Por causa do quê? De hábitos alimentares. 1 Coríntios 8 até 1 Coríntios 10. Algumas pessoas que tinham uma posição assim mais afastada, mais diferenciada, o que elas faziam? Elas estavam buscando assentos de honra e comiam as suas iguarias na ceia, deixando aquelas pessoas mais humildes por último e sem comida. É o texto da ceia do Senhor, 1 Coríntios 11. No culto público, alguns se achavam mais espirituais que os outros. 1 Coríntios 12 a 1 Coríntios 14. Só que aqui, no meio de toda essa, digamos, bagunça, Paulo lembra aqueles irmãos que a igreja é de Deus. Ele lembra que aquela igreja, aos presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz que a igreja é de Deus porque ele a comprou com o sangue do seu próprio filho. Deus comprou a igreja com o sangue de Jesus, Atos 20 e 28. Não devemos olhar a igreja, muitas vezes, por aquilo que nós estamos vendo, mas como devemos nos lembrar o preço que custou, digamos assim, essa igreja. O preço que custou estarmos reunidos aqui nessa noite, início de noite, invocando o nome do Senhor. E foi um preço caro. Não é a igreja em si que tem valor, mas o preço que foi dado, pago por ela. E esse preço foi sangue. Sangue inocente. Sangue de Cristo Jesus. Só há o Senhor na igreja. É por isso que Paulo ele lembra aos coríntios. Com todos que em todos os lugares invocam o nome de quem? Do nosso Senhor. Só há um Senhor, independente das posições, independente de quem fosse mais sábio, quem fosse mais eloquente ali dentro daquela igreja, independente de quem teoricamente talvez fosse mais espiritual ou não, ninguém ali merecia a honra que deveria ser dada somente a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. Ninguém ali merecia ser honrado, ser louvado, ser invocado, a não ser quem? O Senhor Jesus Cristo. A igreja existe e um dos propósitos, se não o principal dela, é o quê? Invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda vez que nos unimos para estarmos no culto, prestando um culto a Deus, estamos invocando quem? O nome do Senhor Jesus. E só por isso devemos estar alegres, devemos estar felizes de Deus nos permitir estar aqui nessa noite. Estéfanas, Chloe e outros podiam ser nobres e terem casas grandes para receber os irmãos da igreja, mas não era o nome deles que deveria ser invocado. Paulo, Apolo, Cefas podiam ter trabalhado duro, podiam ter trabalhado arduamente para estabelecer essa igreja, porém não era o nome deles que deveria ser invocado. Era o nome de Cristo, Senhor do Senhor e Rei dos Reis. E a igreja, mais uma aplicação para a gente, a igreja tem esse propósito: prestar culto a quem? A homens, a supostos apóstolos, a supostos mega pastores? Não. O propósito da igreja é prestar culto em nome e ao nome do Senhor Jesus Cristo. Domingo após domingo, quando nos reunimos, meus irmãos, estamos dizendo a nós mesmos e a todos os outros senhores: não há Senhor maior do que Jesus. A minha vida é dele e eu o sirvo, eu o amo, e é por isso que eu estou aqui. Não somos senhores, estamos declarando ao mundo, estamos declarando às pessoas, estamos declarando ao próprio Deus que não somos senhores de nós mesmos. Não reinamos sobre a nossa vida e a vida dos outros, porque nós temos um Senhor, um único Senhor, o Senhor Jesus Cristo. E é para isso que somos chamados para ser santos. É por isso que nós somos santificados. Para quê? Para invocarmos o nome do Senhor. Nesse sentido, somos chamados para ser igreja, para invocar o nome do Senhor. Graça, verso 3: graça e paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é um povo enriquecido pela graça de Deus.
A igreja não é apenas separada, chamada. O santo aqui tem sentido de ser separado. A igreja também, o significado da palavra é tirados para fora, ou digamos, puxados para fora. A igreja é um povo que é enriquecido pela graça. O apóstolo nos fala: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito de sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque tudo fostes enriquecido. É o versículo 4 e a parte A do versículo 5. A gente não leu, tá bom? Estamos lendo agora. O que é graça? Você deve ter ouvido isso muitas vezes. É o favor imerecido. É mais do que uma disposição favorável do coração de Deus. É um ato que Deus realiza em quem? Em Cristo. De todos os favores que Deus poderia lhe fazer, Ele fez o maior, Ele fez o principal, Ele fez o mais importante. O quê? E dar Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, se humilhou, encarnou, esteve entre nós, venceu o pecado, foi tentado, foi perseguido, foi à cruz inocentemente, se entregou, morreu, mas ressuscitou. Vivo está, Ele irá voltar. Quer maior graça do que essa, ou maior favor imerecido do que esse? Deus nos deu a si mesmo em Cristo Jesus para nos purificar de todo pecado e alcançar a salvação. Toda a obra de Deus em nosso favor se resume nessa palavra: graça. É imerecida, não é algo conquistado, não tem mérito meu, não tem minha capacidade, mas Deus, pelo seu grandioso amor e vontade, Ele nos oferta isso em Cristo. Paulo fala graça e paz. Graça vem do caris, do grego, né? Caris. Paz, shalom, hebraico, saudação judaica, que significa integridade, bem-estar, completude. Paz, no sentido da Bíblia, não é apenas ausência de guerra, é muito mais. E quando a gente junta com graça, a gente descobre que paz é o produto da graça de Deus em nossa vida. O crente, a despeito da situação, a despeito da circunstância, a despeito de quão duro seja a caminhada, ele, pela graça de Deus, é capaz de sentir paz. Somos chamados, como igreja, a desfrutarmos, a vivermos essa graça e termos a paz de Deus nas nossas vidas. Paulo precisa lembrar a eles que não são abençoados por ter uma condição social mais elevada ou por possuírem dons específicos, mas porque foram alcançados pela graça e agora eles têm paz com Deus. Nós também precisamos nos lembrar disso. Já fomos ricamente abençoados da parte de Deus. O que mais eu preciso? O que mais eu preciso para amar a Deus? O que mais eu preciso para me entregar, para servir? O que mais nós queremos? Qual a outra razão que você precisa para estar aqui invocando a Deus culto após culto? A maior de todas as bênçãos já nos foi dada. O resto, como diz aí, é fichinho. O resto é pouca coisa. Conclusão. Apesar da igreja de Corinto ser uma igreja repleta de problemas, moral, religioso, espiritual, Paulo nos mostra nesses 3 primeiros versículos, e na verdade até o versículo 9 do capítulo 1, como Deus a vê. É uma igreja chamada por Deus para ser santa, é um grupo cujo Cristo é o Senhor, e a qual deve invocar esse Senhor. É o povo da graça e da paz. E agora eu quero compartilhar com os irmãos rapidamente aí algumas ideias, algumas coisas que você precisa pensar. Eu também. Nós precisamos ter consciência de que a Igreja Universal, a Igreja Local Brás Cubas, Igreja Universal, comunidade de todos os crentes espalhados por todo o mundo em todos os tempos, tá bom? Só para diferenciar. Se fala Igreja Universal, vocês já vão lembrar lá do rapazinho com quem para a cabeça. Não é esse aí não.
Precisamos ter consciência de que a igreja tem problemas. A igreja é como se fosse, e isso aqui é uma frase de Lutero, é como se fosse uma moça pobre e deformada, sentada numa floresta perigosa, em meio a leões, ursos e lobos. Por quê? A igreja está nesse mundo. A igreja está cravada aqui, nós não estamos numa ilha paradisíaca isolados. Nós não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo. João nos fala isso nos capítulos 14 e 16 do seu Evangelho. Precisamos ter consciência que a igreja tem problemas, tem dificuldades. Precisamos também ter consciência que o povo que faz parte dessa igreja são pessoas imperfeitas. Não sei se você já se ligou disso, mas nós não somos imperfeitos. Perdão, nós não somos perfeitos. Santidade como processo, dia após dia, de glória em glória, passo a passo, cada vez mais parecidos com Cristo. Sou parecido? Ainda não. Estou no caminho. Nesse sentido, nós somos companheiros de caminhada, irmãos. Um apoiando o outro, um cai, o outro chega, apoia. Vamos devagarzinho. Não importa a velocidade com que você faça a corrida, não importa você chegar na linha final. Não importa, o que importa é você poder dizer lá na frente como Paulo: combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé. Você precisa, e eu preciso também ter consciência, que muitas vezes o nosso olhar sobre a igreja é um olhar humano. E até humano demais, né? Por quê? Nós vemos os seus erros, nós vemos os seus defeitos, nós vemos os seus problemas, nós criticamos, nós falamos mal. Muitas vezes nós esperamos da igreja algo dela que nós pessoalmente não somos. Lembre-se, Paulo tinha todos os motivos para chegar já rasgando o verbo na sua carta a Corinto. Mas ele mostra como Deus olha aquela igreja. Precisamos ter consciência que dentro dos padrões divinos, e é aqui que está acontecendo uma coisa, um movimento que de repente a gente pode falar um pouquinho rapidamente. Precisamos ter consciência que dentro dos padrões divinos não existe uma igreja de um homem só. Aquela ideia de desigrejados, você já deve ter ouvido esse termo, não cabe. Eu posso ouvir quantos podcasts eu quiser em casa. Ouça, é legal, é bom. Depende do que você está ouvindo, mas é bom. Posso assistir quantas pregações no YouTube, quantas mensagens de... Ok, não tem problema. Isso é acessório. Nada substitui o fato de estarmos juntos. Nada substitui o fato de invocarmos ao nome de Deus juntos. Nada substitui, ainda com todas as tortuosidades do relacionamento, a vida em comunidade, a vida em igreja. Não existe desigrejados no reino de Deus. Você pode ter os motivos que você achar certo para justificar a sua ausência ou o seu afastamento da igreja. Heber Carlos de Campos, ele afirma que esse termo desigrejado é um movimento que está nos Estados Unidos já há alguns anos e está começando aqui no Brasil há algum tempo. Ou seja, eu sirvo a Cristo, eu amo a Deus, mas eu não quero nada com a igreja. Por quê? Igreja é um monte de gente imperfeita, é um monte de hipócrita. Se você pensa assim, seja bem-vindo, seja mais um no nosso meio, tá bom? E assim, e essas pessoas usam muitas vezes um monte de justificativas para essa condição. Muitas vezes algumas pessoas pensam que a igreja perdeu a relevância no mundo, outras vezes as pessoas pensam que foram feridas em algum momento das suas vidas pela igreja e por isso agora eu não quero mais nada. Eu quero a Deus, quero a Cristo, mas não quero o povo dele. Eu recomendo você ler um livro chamado Por que Amamos a Igreja, de Ted Cluck e Kevin DeYoung, editora Mundo Cristão. Ele aborda bem esse assunto, não vou me aprofundar nisso. Ou seja, meu irmão, ainda com todos os problemas, ainda que com muita farinha para comer, muito feijão para comer, essa é a igreja de Cristo. Precisamos
ter consciência de que a igreja não foi invenção de algum homem. Não foi invenção, uma brilhante ideia de alguém, de algum rapaz que estava sentado na beirada da estrada. A igreja vem do próprio Deus. Se você lembrar bem, algumas figuras do Novo Testamento que salientam a questão da igreja: família de Deus, noiva. Você lembra disso? A noiva de quem? De Cristo. Agora, assim, imagina, você vai num casamento, você cumprimenta o noivo e passa batido na noiva. Tem como você gostar do noivo e não gostar da noiva? Você desprezar a noiva é você desprezar o noivo. Olha que negócio louco. Precisamos ter consciência de que Deus criou a igreja, Ele ama a igreja, sendo Cristo noivo dessa igreja. Precisamos ter consciência de que não podemos amar a Jesus e desprezar a igreja. Amar o noivo e detestar a noiva. Ou você ama a noiva e está junto com a noiva, você está junto com o noivo. Precisamos ter consciência de que nós, como indivíduos, cada um aqui faz parte da igreja. Em vez de tentar arrancar os palitos de dente que estão na orelha dos outros irmãos que fazem parte da igreja, tente arrancar o poste que está no seu. Olhe para você um pouquinho. Eu, como pedaço do corpo de Cristo, o que eu faço? O que eu posso melhorar? O que eu posso ajudar? O que eu posso somar? Agora eu vou terminar, de verdade. Vou ler um trecho. Martinho Lutero, em 1535, ele lendo o Apocalipse 12, de 1 a 2, o relato da mulher com dores de parto, ele escreve meio que um poema a respeito da igreja. E essa aqui, digamos que ele imitou um pouquinho o apóstolo Paulo, é a visão de Deus sobre a igreja. Ela me é querida, a digna donzela, e não a posso esquecer. Dela o louvor, a honra e a virtude se comentam. Então meu amor ainda mais cresce. Eu busco o bem dela, e se eu quisesse endireitar os caminhos do mal, não importa, ela vai me recompensar. Com amor e verdade que não se esgotarão, que ela sempre me mostrará e fará tudo o que eu desejar. Palavras de amor, parece palavras românticas, né? De um homem para uma mulher, de um moço para uma moça, de um enamorado para uma enamorada. Lutero, lendo Apocalipse 12, de 1 a 2, ele compôs isso, mas falando de um Deus poderoso, santo, justo, que ama a comunidade daqueles aos quais Ele salvou. E essa comunidade é a igreja. Meus irmãos, Deus os abençoe. Chegou
Para nos abençoar então com a bênção apostólica. Peço que a igreja de Cristo se coloque em pé e abaixe sua fronte. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito estejam com esta igreja do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos, um bom domingo e uma boa semana.